E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar um videozinho aqui. Primeiro, esse positivo, né, que eu tanto amo, né, essa marca abençoada. Notebook novo, ele foi enviado pelo Evaristo, tá? Inclusive eu já gravei um vídeo sobre um Lenovo, se não me engano, que não tinha dado conserto há um tempo atrás que ele pediu. E antes que eu me esqueça, eu já decidi gravar um vídeo sobre esse aqui logo, porque certamente ele vai pedir o vídeo sobre essa máquina. Essa máquina aqui é nova mesmo, né? O cliente dele usou, parece que um dia ou 2 dias e já apresentou defeito. Ele simplesmente ligava, entrava na BIOS e não saía da BIOS. A gente alterava a BIOS, ele não permitia, não entrava no sistema. O cliente não quis mandar para positivo, considerando que eles são enrolados, né? E realmente são enrolados mesmo. Toda assistência na realidade é um pouco enrolada, isso não tem como, essas autorizadas, né? Porque entra no processo, pede peça, que eles não consertam, eles só trocam peça, né? E ele preferiu mandar para mim por ser mais rápido. Essa máquina chegou aqui na sexta-feira, se não me engano. Ela foi autorizada ontem, um reparo, e concluímos o reparo agora. O defeito era simplesmente a BIOS dele, tá? Agora também não está entrando no sistema, porque esse notebook ele só suporta módulo de entrada UEFI, ele não permite Legacy, tá? E eu queria ressaltar essa máquina aqui pelo seguinte motivo, né? Eu tinha mostrado aquela série X3000, XS3000, não lembro, da Positivo, né? Que eu falo só elogios, né? Entre aspas, da Positivo, que tinha um dissipador gigante, não tinha nem cooler. Esse aqui ainda está melhor, o dissipador engrossou, porque a chapa do outro era mais fina. Esse aqui é mais grossa a chapa, tá? Eu diria que o dobro da grossura da outra. Deve ter meio milímetro aqui, é bem grossa a chapa dela em relação à outra. Porém, olha o tamanho. Estão vendo alguma falha aí? Né? Eu estou vendo a falta de um cooler, né? Claro que o processador ele é limitado para trabalhar numa temperatura que essa chapa consiga dissipar. Mas ainda assim é uma porcaria, né? Palavras sejam ditas, ainda continua sendo uma porcaria, porque devia ter pelo menos uma dissipação para ajudar, tá? Literalmente é uma máquina de escritório, não tem o que fazer. Isso que não roda LOL, se rodar paciência, se agradece já, tá? Então assim, só queria ressaltar essa máquina por conta disso. Um dissipador desse aqui de 10 centímetros, né, que deve ter aqui, uma chapa de meio milímetro. Então bem fininha a chapa, apesar de ser mais grossa que a outra, mas ainda assim sem dissipação por ar, né? Só a dissipação do dissipador, beleza? Vou ligar ele aqui rapidão, mas de toda forma ele está sem HD e o sistema não está entrando. A bateriazinha dele está aqui, né? Que esse modelo de bateria aqui eu até fiquei surpreso, que eu estava olhando e achei que era o drive de CD, mas é a bateria. Vamos ver se ele vai ligar. Acho que ele... ligou. Tá positivo, tá? Aí entra na BIOS porque ele tá sem HD, beleza? O HD dele é isso aqui. Ele não tá entrando no sistema, vai ter que formatar esse computador, mas creio eu que o Evaristo ele vai querer formatar lá, eu ainda vou falar com ele, tá? Desde que seja o EFI, ele não aceita modo Legacy. Isso já é um barramento, uma restrição da própria Positivo, tá? Atualmente as máquinas mais modernas elas vêm com Legacy e o EFI, mas alguns modelos já tá vindo só com EFI como modo de inicialização para agilizar, para ser um modo mais rápido. Tá Positivo, não fugiu disso e creio eu que não é por ser melhor, mas por ser mais econômico, tá? Programar uma BIOS que funcione apenas como Legacy e ter uma estrutura apenas como EFI e ter uma estrutura que funcione apenas como EFI, beleza? Já está entrando, gravamos 2 BIOS para poder resolver, beleza? Esse outro aqui também é de uma assistência. Esse aqui é o famoso CCE, né? O 25, aliás o 25, eu não lembro o modelo dele, mas o problema dele é o 19, já está aqui, nós fizemos uma adaptação, tá? O 19 a gente tirou aqui, é uma peça muito pequena e costuma dar problema, então essa adaptação fica resolvido permanentemente, tá? E mesmo o CCE, que também não é uma marca muito agradável, tem um dissipador e um cooler, pelo menos, tá? Que com certeza deve ter um desempenho um pouco melhor do que essa aqui, beleza? 2 máquinas de assistência. Essa aqui também não está entrando no sistema, ela está tentando realizar um reparo, né, no sistema, mas como as duas são de assistência, a gente não preocupa muito com o sistema. O sistema, geralmente a assistência em si já resolve lá. A gente preocupa com a parte de hardware, de fazer ligar e funcionar. Obviamente,
fazemos os testes com os nossos HDs. Se entrou, né, já não é com a gente mais, a não ser que o cliente realmente queira que a gente faça a instalação do sistema e tudo, beleza? Então, mais um positivo aí, lindo como sempre, né? Fazendo só coisa de qualidade, né? Ironicamente falando, viu, pessoal? Para quem não entende, beleza? Valeu aí. Queria dar continuidade aqui. Esse aqui a Mariana já montou, tá? Que tava com esse processador, é um Acer, né? Era um Acer, a marca dele. Isso aqui é um processador de uma máquina atual, até uma máquina, sei lá, deve ter menos de 6 meses de fabricação aí, que simplesmente queimou. O processador, eu acho que foi uma descarga elétrica, eu não sei. Isso aqui quem manda pra gente foi uma assistência também, que manda pra gente, uma de Goianésia. Manda muitos notebooks. E se não me engano, caiu um raio na residência lá e o computador parou de funcionar. Se não me engano, tá? Salvo engano, é isso mesmo. Bom, quando desmontou, ele não estava ligando, ele acho que não tinha nem tensão nem nada. A Mariana foi analisar o processador. Por essa câmera não vai dar para ver, mas ele tem um pequeno furo, tá? Aqui no cantinho aqui, ó, ele tem um pequeno furo no processador e tava com um fedor de queimado no processador. Esse processador aqui é um processador soldado, né? Ele é um processador soldado na placa, certo? E eu não encontrei nele para comprar, tá? A gente tinha suspeitado, só o processador tinha dado problema, mas eu tinha um na sucata ali, tá? Que era, acho que inclusive um pouco inferior. Ressoldamos e a máquina deu certo. A Mariana já montou, já tá ali para dentro já, mas já tá funcionando, tá? Então, para muita gente que me pergunta isso, tem como trocar processador soldado? Tem como, mas depende muito da máquina se compensa ou não, tá? Porque às vezes tem o trabalho da solda, não é só abrir uma alavanca e tirar o processador e colocar outra. Tem um trabalho da solda, de fazer o ribol, que a Mariana teve que tirar da nossa sucata o processador, fazer o ribol, né, dessas esferas finas, pequenas aqui, e depois soldar. Além do que é um processador muito fino, então é um processador até sensível, correndo o risco de dar problema, de queimar ele, certo? Mas deu certinho, funcionou, a gente vai entregar para o cliente essa semana ou semana que vem já. Um furo no processador. Depois eu ter mostrado aquele Dell que pipocou o processador também, que é um defeito de série, né, daquela série Dell Vostro, e esse também acabou queimando o processador, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Vou começar gravando um vídeo aqui de um DM4 que está em cima da mesa ali. A Mariana está tirando o chip dedicado, ele agora é um i5 já, né? Ele não tem ponte norte, é o chip dedicado, o processador. Tá só vendo se já está na hora de tirar ali, que eu vou filmar na hora que estiver tirando. Esse computador aqui eu queria filmar ele especificamente porque ela acompanha a gente, né, e viu através do YouTube. E o que acontece? Esse notebook ele ficou em teste aqui há mais ou menos 3 ou 4 dias direto, rodando direto. A gente detectou que ele estava com throttling, tá? A princípio, a primeira coisa que a gente viu foi isso, ele estava dando throttling. Tentamos trocar o dissipador, trocar o cooler, e mesmo assim ficou dando throttling, né? Ela acabou de tirar o chip ali agora. E a gente chegou a imaginar que o defeito era só esse, tá? Que o defeito era só throttling mesmo. Mas quando a gente já ia montar ele para entregar sem fazer o BGA, porque não achamos defeito BGA, depois de 3 dias ligado no teste de estresse, rodando temperatura alta o tempo todo, no final, ontem ele apresentou o defeito, começou a dar artefato na tela, começou a aparecer uns quadrados lá e começou a dar artefato. Aí hoje ela está fazendo. Esse aqui a gente ia entregar só com a limpeza. O throttle a gente ia conseguir resolver só ligando o cooler direto, e mesmo assim ainda com uma ressalva, que pode até dar defeito ainda em um dia quente, tá, de throttling. E eu queria filmar justamente por conta disso, porque é um notebook que não apresentou defeito aqui pra gente, então não ia dar pra gente fazer o BGA desse GPU dedicado sem apresentar o defeito. Ontem no final do teste que ele foi apresentar o defeito, às vezes demora, né, apresentar o problema. Então foi tirado aqui agora, tá? Vai fazer o ribol dele. Não tinha sido feito o ribol, só o reflow em outro lugar aqui em Goiânia. Mas acredito que vai dar certo, porque ele não estava tão danificado assim, tá? E ver se consegue até baixar a temperatura depois de fazer esse ribol. Aí eu vou filmar depois aí, na hora que tiver concluído, para mostrar para vocês se deu certo ou não deu certo. E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao DM4. A Mariana já fez o reballing do mesmo chip da GPU dele.
funcionou, né? Já está funcionando aqui, tá ligado já. A gente está sofrendo um pouco por questão da temperatura, porque o cooler tá ligado direto, a temperatura aqui está chegando a 91 graus, 94 graus, isso no processador. De acordo com o fabricante, esse aqui é um i5 430M, acho que é da primeira geração do i5, tá? E esse notebook ele esquenta um pouco mesmo, tanto que esse processador, de acordo com o site da Intel, a temperatura de trabalho dele chega até a 105 graus, tá? Então assim, uma temperatura bem elevada, e a gente está lutando para não chegar nessa temperatura aqui, tá? O cooler tá ligado direto, como eu disse, a gente até trocou o cooler, tem esse outro cooler aqui que é meu, tá? Esse dissipador também é meu, ele usa esse dissipadorzinho bem pequenininho e esse coolerzinho, tá? É um dos problemas, que com certeza aqui é questão de projeto dele, tá? Mas mesmo trocando não resolveu, porque às vezes pode ser um defeito no cooler ou pode ser um defeito no dissipador. Isso já aconteceu aqui algumas vezes, tá? Mas não é esse caso. Esse aqui é porque realmente ele está esquentando muito mesmo. Vamos ver, a gente vai deixar em teste aqui agora. Importante que não vai aparecer mais artefato que estava aparecendo, porque o BGA resolveu, tá? Inclusive apareceu até algumas medições que não tinham, como motherboard, não estava aparecendo. Até agora já está aparecendo aqui. Mas um problema que a gente vai ter é relacionado à temperatura desse notebook. O BGA foi feito já e já está ok. Apesar de estar em teste ainda, mas pela experiência aqui eu sei que não vai dar nenhum problema não. Só a temperatura que pode dar defeito se por acaso começar a dar throttling. Se começar a dar throttling, o desempenho cai, né? E isso faz com que a máquina fique lerda, fique devagar. Então a gente vai ver se consegue resolver isso aqui ainda, deixando em teste e ver se chegar a temperatura de 100 graus. Se não chegar a 100 graus, acredito que a gente pode até entregar ela com essa ressalva, com esse aviso.